Eu li um livro há alguns anos e uma das histórias de produtividade que continha nesse livro era de um executivo que tinha como função fazer a entrevista final de candidatos a uma vaga. Isso mesmo, vocês já passaram por entrevista de emprego? Quem aí já passou por entrevista de emprego? Escreve aí um sim pra gente. Ou é autônomo, nunca precisou passar por este desconforto, porque realmente é um desconforto. Muito bem, esse executivo tinha como função, então, cuidar desta última entrevista. E ele era um alto executivo mesmo, tinha uma agenda muito lotada. E ele dizia que sempre que ele ia para estas entrevistas, ele estudava por 1 hora o currículo da pessoa. Poxa, mas os currículos são objetivos, como assim estudar por 1 hora? Ah, já passamos por entrevistas de emprego, né, Aline, Carol? Muito bem, e realmente é desconfortável. Imagine você sentada ali na cadeira de quem está sendo entrevistado por uma pessoa que se prepara 1 hora para te entrevistar. Senta, para a agenda dela e começa a ler o seu currículo, pesquisa empresas por onde você passou, estuda realmente o descritivo das funções que você fez. E por que ele fazia isso? Porque ele queria realmente ter certeza de que o candidato que ele escolhesse pudesse entregar aquilo que ele esperava. E ele ia para a entrevista. E pasmem, ele dizia que preparava mais ou menos umas 15 a 20 perguntas e a 4ª ou 5ª pergunta, dependendo do ritmo da conversa, era sobre o que a pessoa sabia da empresa dele, do cargo ao qual ele estava aí se colocando como candidato. E, surpresa, muitos dos candidatos não conheciam a empresa como ele esperava que eles conhecessem, ou não tinham informações. O que ele concluía? Que a pessoa não tinha se preparado para ir para aquela entrevista de emprego. Ele, que estava para selecionar o candidato, pesquisava sobre o candidato e sobre as empresas que o candidato tinha passado. E o candidato, ou a maioria dos candidatos, não se preparavam e não pesquisavam sobre a empresa que ele estava ali representando e queria contratar. Vejam, olha que louco! Eu jamais imaginei, porque eu passei também por entrevistas de emprego, viu, gente? Já várias. E várias não, nem tantas assim, porque a minha carreira não foi uma carreira de muitos registros em carteiras, mas eu passei por entrevistas de emprego. E eu fazia ou fiz aquilo que esse candidato, esse executivo, né, ele descreve que é fazer a pesquisa. Inclusive, no meu último trabalho de registro, né, eu trabalhei por 20 anos numa escola de referência aqui na região de Campinas, e é uma escola de língua alemã. E uma das minhas maiores curiosidades e receios de ir para a minha entrevista quando, naquele momento, né, há mais de 25 anos, era saber, poxa, eu não falo em alemão, eu não escrevo em alemão, como eu posso ir para uma entrevista nesta empresa? E eu fiz várias pesquisas, eu conversei com várias pessoas, até poder me tranquilizar e dizer que eu poderia sim ir para a entrevista, porque não era um quesito necessário. Mas voltando ao nosso executivo, ele se preparava 1 hora para fazer essas entrevistas e ele constatava que vários dos candidatos não faziam o mesmo em relação à pesquisa da empresa que queriam se candidatar. O que acontecia com a entrevista? Ele parava ali pela 8ª, 10ª pergunta.
Uma entrevista que poderia levar 1 hora, ou talvez 1h20, a média lá que ele descrevia, parava em meia hora, no máximo 40 minutos. Então ele dizia o seguinte, que ele se preparava 1 hora para economizar tempo na entrevista e para ser mais assertivo na hora da contratação. Porque o tempo demandado resultaria num resultado maravilhoso, talvez até mesmo depois de 5 e 10 anos, porque ele sabia que o funcionário que ele estava contratando ali seria alguém de muita representatividade na empresa. E é aqui que entra o primeiro hábito das pessoas muito produtivas, das pessoas que entregam resultado: antecipação e preparação. Mas não só uma antecipação e uma preparação de proforma. Ah, eu tenho uma reunião ali com o meu chefe, então deixa eu ver qual é o tema, eu leio o tema e acabou. Ou eu sou uma pessoa que vou preparar uma reunião, marquei uma reunião, eu apenas listo alguns assuntos e vou para a reunião. Não, uma pessoa que entrega muito é aquele tipo de pessoa que dá consistência à preparação que ela faz. Ela valoriza, ela consegue ver além, ela valoriza o tempo em que ela está preparando algo. Por quê? Porque ela sabe que o resultado não é só o imediato daquela reunião, mas o fruto que aquela reunião pode dar 1 semana depois, 1 mês depois, quiçá anos depois. Então, é por isso que as pessoas produtivas, elas demandam tempo na preparação, na antecipação.